configurar atividades para os nossos alunos com deficiência, com transtorno do espectro autista, que estão no Fundamental 2 de maneira prática, não é mesmo? A gente precisa de praticidade. Então, nós trouxemos um tutorial que vai te ajudar a configurar suas atividades, deixar ela, organizar as suas atividades, para sempre ter esse arquivo, sempre ter esse acervo próprio. Muitas vezes a gente não encontra, não é mesmo, na internet, atividades que nos auxiliem. Então, vem aprender a configurar de um jeito bem simples, usando editores de apresentação, como PowerPoint ou até do Google Drive. Aprenda aqui comigo, vem aqui conferir. Eu sou Fabiana Leme, sou aqui da Inclutopia e hoje a gente vai aprender a utilizar editores aí de apresentação de texto para configurar as nossas atividades. O nosso foco hoje não é pensar em como eu preciso propor as atividades, a partir do elencar os objetivos das atividades para o meu aluno, como é que eu faço a flexibilização curricular, não é? Esse é um tema mais amplo e que nós já temos um vídeo aqui no canal, uma aula completa, gravada, e que eu vou deixar um card aqui para vocês, aqui em cima, para vocês poderem rever. Também vou deixar na descrição do vídeo essa aula que vale a pena você entender o como você vai fazer essa adaptação, essa flexibilização, por que você vai fazer, e vai propor essas diferentes atividades, vai propor essa diferenciação nas atividades, combinado? A nossa proposta hoje é a parte mais prática, tudo bem, você entendeu como tem que fazer, como a gente pode deixar isso, bem mais ágil e já montando o seu acervo, tá? Então, acompanha comigo esse tutorial, mas antes, olha, não posso deixar de te convidar para se inscrever aqui no canal. Já está inscrito? Já está inscrita? A sua inscrição ela é muito importante, não é? Quando você se inscreve e ativa as notificações, além de você ficar sabendo tudo que eu posto aqui, que a gente sempre tem conteúdo novo, pensando aí no seu dia a dia, em melhorar o seu dia a dia, você me auxilia ampliando o canal, mostrando para o YouTube que o que a gente está fazendo aqui é relevante, é de qualidade, então ele mostra para mais pessoas, não é? Então você me ajuda de uma forma tão simples, não é? É só se inscrever, é só ativar aqui o sininho, as notificações e ficar acompanhar os nossos conteúdos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Muito bem, então vamos começar o nosso tutorial hoje. A nossa proposta de adaptação, de construção e de diagramação da sua atividade, nós vamos utilizar um editor de apresentação. No caso, pode ser um PowerPoint, se você tiver o pacote Office. Se não, eu vou utilizar aqui um pacote do Google. Então, se você tem uma conta do Google, você vai entrar no seu Google Drive e aqui, olha, no novo, nós vamos criar uma apresentação. O Google, dentro aqui do Google Drive, ele tem os similares aqui, um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentação e aquele que a gente faz os formulários Google, não é? Não é o que eu vou utilizar hoje, eu vou utilizar esse aqui de apresentação, não é? E vou explicar o porquê que eu tô fazendo essa proposta. Quando eu abro, tem alguns recursos que são parecidos lá com o PowerPoint e alguns outros que você vai ter que procurar um pouquinho se você estiver usando o PowerPoint, mas é bem similar o funcionamento. Quando a gente abre, por exemplo, a primeira vez, ele abre nesse formato, não é? É o formato de apresentação. Como a gente vai pensar em atividades ou para imprimir ou para mandar pelo celular, este não é um formato bacana. Então, a gente precisa editar este formato. Aqui, vamos dizer assim, nesse programa, eu venho em configurações de página. Lá no PowerPoint também tem uma parte lá, dentro ali das configurações, onde você vai configurar o formato do slide. Ele já me traz, por exemplo, um padrão, ele está aqui no padrão 16.9, tem um pouquinho mais comprido, que é 16.10, 4.3 é um padrão quase quadradinho, não é? Mas eu vou colocar aqui num padrão personalizado. Nesse padrão personalizado, eu estou aqui em centímetros, eu vou usar quase como uma folha sulfite, um tamanho A4, que é basicamente 21 centímetros, certo, de largura, por 29 de comprimento. Aplicando, e ele me traz aqui esse formato. Por que que eu não estou usando o Word, O Word, ele tem uma limitação para mim que é bem complicada, que é tudo que você vai fazer, ele desconfigura.
Tudo que você faz na página 1, e aí você quer inserir alguma coisa, ele bagunça tudo dali para baixo, certo? Quando você faz no PowerPoint, você vai montar aqui, olha, você só vai inserindo slide e o que você fizer na página 1 não vai atrapalhar a página 2. Olha que bacana, né? Então você acaba não perdendo o seu trabalho. Você pode inserir, você pode copiar a página toda. Então, essa é uma proposta que vai otimizar muito o seu tempo. Ao invés de usar o Word, o editor de texto, a gente utiliza ou PowerPoint ou apresentações aqui do Google, tá? Você vai colocar aqui o título da sua atividade para depois você poder localizar de forma mais simples, tá bom? Deixa lá o título que vai. E além de você fazer aqui no Google, tem essa vantagem de ser mais simples, vai ficar já salvo na nuvem, fica mais fácil, você pode compartilhar, vocês podem criar atividades, vocês, seus colegas, e compartilhar entre si, então isso otimiza muito o nosso tempo. Então, quais são, pensando na diagramação das atividades para os nossos alunos, quando a gente precisa diminuir muitas vezes a questão do estímulo, então quando tem muito estímulo, a atividade está muito poluída, ou eu preciso trazer uma série de elementos para que ele possa operar com aquele conteúdo, mesmo não tendo, por exemplo, a questão da alfabetização ou tendo a questão do conhecimento do número estabelecido, tá? Eu preciso pensar nas imagens que eu vou utilizar, eu preciso pensar na fonte que eu vou escrever para que fique bem acessível. Então, quando eu penso em fonte, né, e eu penso aqui no que eu vou escrever em relação a texto, coloquei aqui uma caixa de texto, é muito bacana eu utilizar fontes mais simples, então pode ser um Arial, pode ser um Verdana. Quando eu coloco essas fontes muito elaboradas, né, ou que tem outros formatos, pode dificultar a compreensão. O tamanho da fonte, lembra que se você for fazer a impressão, aqui parece que tá pequenininho, né? Eu vou até aumentar um pouquinho o zoom para a gente poder trabalhar aqui, né, no tamanho maior para você enxergar, tá? Mas quando você vai imprimir, 14 já é um tamanho grande, tá? Vamos imaginar que eu quero deixar aqui no tamanho 16 para ficar bem legível. Se o aluno está apresentando muitas dificuldades na alfabetização, eu vou utilizar todas as letras no formato maiúsculo. Se não, se ele já venceu essa etapa, aí eu posso fazer essa mescla e já trazer o alfabeto, vamos dizer assim, né, utilizando corretamente. Então, aqui, por exemplo, eu deixei um espaço para nome, as identificações que você acha importante, data e tudo mais, tá bom? Então, olha, aqui eu já tenho uma caixa texto. Diferente do Word, que eu vou colocando e digitando e ela vai desconfigurando, eu vou inserindo outras caixas de texto aqui e fazendo a construção do meu exercício. Então, aqui eu posso trazer, por exemplo, um pequeno texto e organizar em parágrafos, não é? Eu posso separar, segmentar, né? Eu posso trazer diferentes propostas. Nesse caso, nós vamos trazer, na verdade, aqui uma questão onde ele tem que me dizer qual é o valor do café, né? Qual é o valor de 2 cafés? Então, eu vou colocar aqui a comanda do meu exercício, certo? Vou colocar tudo em caixa alta, não é? Qual o valor, né, de 2 cafés, né? A atividade, lembra que eu falei? É você que vai determinar, certo? Para isso, assista a aula completa quando a gente fala do que eu tô avaliando, qual é o meu objetivo, senão vai ficar meio estranho aqui. Nessa atividade, imagina que eu quero utilizar imagens. Então, eu venho e vou fazer a inserção de imagens. Aqui no Google, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V no PowerPoint também, ou você vem pela propaganda, pela ferramenta de inserir imagens. Então, eu já tenho as imagens aqui selecionadas. Pensa, se você está fazendo isso no Word, a hora que você coloca a imagem, ele desconfigura, não desconfigura, deixa tudo bagunçado, e aí você se perde todo, perde um tempo danado, não é mesmo? Então, eu quero trazer uma imagem, eu quero trazer esse apoio para o meu aluno, que um café é igual, e esse igual eu quero bem grande, eu vou colocar um tamanho 50, deixa eu ver. Opa, não selecionei, né? Então, aqui seleciona, tamanho 50, e aí eu organizo que eu quero ele bem centralizadinho, que então um café é igual a R$2. Eu já tenho uma imagem ali concreta, porque eu quero trabalhar com o meu aluno imagens concretas.
Ah, eu preciso trabalhar sempre assim? Claro que não. Cada aluno, não é? Cada atividade vai estar. Opa, eu quero cortar, não reduzir. Vai estar de acordo com o seu objetivo, não é? É muito importante que você tenha clareza do seu objetivo para poder trazer a atividade para o seu aluno de forma mais correta, tá bom? Então, um café igual a R$ 2. Posso colocar até a legenda aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiei, viu a facilidade de você copiar as caixas textos? Então, eu coloco aqui, ó, um café igual, e coloco, né, a anotação certinha, R$ 2. Opa, ficou minúsculo porque já estava na caixa alta. Posso colocar até uma questão aqui um pouquinho maior, dar uma clareza, centralizar. Você vai fazendo de acordo com o que você estabeleceu. E aí, o exercício, eu quero saber o valor de 2 cafés, certo? Então, eu posso colocar, se de repente eu quero um desafio, trouxe ali um apoio, eu quero saber 2 cafés, vai ser igual, né? Olha, tá vendo que ele pulou? Venho aqui pra linha, quero que isso fique paralelinho para ficar bem organizado. E aqui eu já tenho, por exemplo, o enunciado do meu exercício. Eu não gostei ele do meio, vou fazer aqui, né? E aqui ele pode dar a resposta. Se ele tiver dificuldade nessa questão, eu posso trazer até mesmo aqui de forma concreta, não é mesmo? Para ele poder recortar e montar fazendo esse pareamento. Quais são os requisitos, né? Lembra que eu falei que o meu objetivo hoje não é a atividade em si. A atividade você já sabe o que você quer, é como formatar. Então, aqui, olha, você tem a questão da inserção de imagens, você tem a questão da inserção de letras, certo? Você pode trazer, para ficar mais organizado, uma separação, olha, eu peguei ali por formas, não é? Coloquei uma forma, viu que ela veio aqui com fundo? Não é? É só vir aqui no baldinho de tinta, deixar transparente. Ah, eu quero que essa linha fique mais grossa para ficar bacana. Ela tá em preto, mas eu quero no tom de azul. E aí eu trago uma separação, por exemplo, para o meu exercício. Posso trazer também uma questão, uma divisão aqui, por exemplo, de linhas, não é? Conectores, linhas, rabisco, mas eu quero uma linha reta, certo? Então, essa minha linha, opa, não selecionou, certo? Uma linha reta para separar um exercício de outro, tá? Essa linha você pode escolher pontilhada, tracejada, mais grossa, com seta, né, para um lado, para o outro, com pontinhos no final, só para fazer a terminação, não é? Então você vem trazendo. A vantagem de você utilizar aqui a apresentação de texto, a apresentação ou o PowerPoint, é que quando você for para o próximo exercício, e aí você vai trabalhar outras questões, questão sobre, esse exercício vai ser um exercício sobre velocidade, certo? Você vem aqui e você vai fazer a inserção, vou até apagar esse aqui, que eu não quero usar esse aqui. Eu vou trabalhar nessa outra página e não vai afetar a minha primeira. Eu consigo separar isso de forma mais simples, entendeu? Então, olha, aqui eu consigo trazer imagens do meu computador, não é? Fazer upload, copiar e colar. Eu consigo até fazer inserção de algum vídeo. Se você estiver trabalhando no celular, depois eu vou mostrar como fazer o download disso para você encaminhar para o celular. Você pode mandar para o celular com um vídeo para ele assistir direto. Isso facilita bastante, certo? Então, lá no meu exercício de velocidade, então eu vou trabalhar com o homem andando aqui a pé, o outro que eu já separei aqui uma imagem. Opa, não é do Google Fotos, não é? Eu separei já uma imagem que eu separei aqui bonitinho no Google Drive. O outro andando aqui de bicicleta, então, e bicicleta e o ônibus, certo? Então, aqui, olha, eu trouxe as imagens. Essa aqui tá grandinha, certo? De bicicleta, né? Vamos fazer aqui, ó, vamos girar, né? Ajustar verticalmente, virar verticalmente. Não, não é virar verticalmente. Girar, vamos desgirar ela porque ela ficou de ponta cabeça, né?
Porque eu não gostei desse homem que ele tá indo pro lado errado, né? Ah, muito bem. Olha que bacana, ó. Eu não lembrava onde era, agora achei. Colocando aqui a imagem, eu quero que ele vá pro mesmo lado, não é mesmo? Se o homem tá andando pra cá, não é? Eu tenho aqui o ônibus, o homem, etc. Quero saber lá, o meu exercício é sobre velocidade. Então, qual será que vai chegar mais rápido? Então, eu posso pôr uma linha aqui, com uma setinha aqui no fim, um traço um pouco mais grosso e uma linha pontilhada, certo? Então, eu quero saber quem vai chegar primeiro. Então, Ctrl C, Ctrl V, esse é o exercício. Lembra que eu falei que o tipo de exercício que você vai fazer, a gente tem na aula completa. A nossa proposta hoje é como você faz para poder rapidinho, olha, você estabelecer e fazer a sua atividade, não é para você poder encaminhar para os seus alunos. Olha que bacana. Você fica aqui, você pode imprimir aqui direto, ou você pode fazer o download da sua atividade em PDF. Se tiver link para assistir um vídeo, algo de referência, salva a atividade em PDF para você poder mandar pelo celular, por exemplo, para ele poder abrir. Se não tiver link e você quer que ele preencha aqui direto, você pode salvar a sua atividade em JPG, não é? E essa atividade salva no formato de imagem, é só você compartilhar direto no WhatsApp, que ele pode inclusive te responder aqui mesmo. Ele pode colocar um responder no WhatsApp e trazer para você a questão da resposta, não é bacana? Então, essas são as vantagens de você utilizar um editor de texto, não é? Um editor de apresentação ao invés de um editor de texto. Então, o que achou dessa dica, não é? Na verdade, o nosso propósito hoje não é falar do objetivo, de como formatar, né? De como pensar o conteúdo e a flexibilização. A nossa proposta é que você utilize editores de apresentação ao invés de usar editor de texto. Então, no caso, utilizar o PowerPoint, apresentações Google, ao invés de utilizar, por exemplo, o Word ou ali um editor de texto. Porque você vai conseguir formatar a sua atividade de uma maneira bem mais simples, não é mesmo? Sem desconfigurar tudo. E se estiver utilizando o Google, você pode compartilhar. Esse arquivo você vai e compartilha, por exemplo, com outras pessoas, outros colegas que podem colaborar e trabalhar em conjunto com você. Aliás, deixa eu até aproveitar e te ensinar como compartilhar este documento com outras pessoas. Esqueci de te ensinar aqui como compartilhar esse documento, certo? Então, olha, você vai aqui, se você estiver usando o editor de apresentações do Google Drive, você vai compartilhar, né? Vai colocar compartilhar. E aqui você vai colocar o e-mail da pessoa, certo? Então, você coloca, você vai adicionar o e-mail da pessoa que você quer compartilhar, e ela vai receber uma notificação. Ou você copia esse link, certo? E vai fazer, por exemplo, a inserção e vai mandar esse link para a pessoa, tá bom? É só colocar aqui com concluído e a pessoa vai poder editar aqui também junto com você. Olha que bacana, que ideia legal! Espero que você tenha gostado e use bastante esse recurso que vai facilitar o seu dia a dia, combinado? Eu espero vocês então nos nossos próximos vídeos. Eu preciso te convidar, certo? Antes de eu partir, antes de eu sair daqui, conheça nossos cursos. As pessoas, conforme elas vão conhecendo e fazendo os nossos cursos, elas veem que é muito fácil poder conversar conosco, fazer suas reflexões, tirar suas dúvidas, certo? Quem fez os nossos cursos recomenda. Vai lá, conhece um pouquinho, vem conversar com a gente e vamos nos aproximando, ampliando os nossos conhecimentos sobre educação inclusiva, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Comentem aqui abaixo o que acharam, se já fizeram, se já utilizavam ou se de repente vai ser uma ferramenta que vai mudar aí o seu dia a dia. Um abraço e até os próximos!